Já foi afastada a possibilidade de um plebiscito para o povo dar a sua opinião sobre a reforma política nas eleições de 2014, como desejava o presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, acaba de se declarar, depois de se reunir com os líderes dos partidos do governo e da oposição, que a reforma ficou inviável porque os líderes partidários não chegam a um acordo e porque o prazo de 70 dias pedido pelo Tribunal Superior Eleitoral para organizar o plebiscito é muito curto. Para debater o assunto, convidamos os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Amaury Teixeira, do PT da Bahia. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora pela TV e Rádio Câmara o programa Brasil em Debate. Deputado Haroldo de Oliveira, como é que o senhor vê essa dificuldade de chegar a um acordo em torno da reforma política e como o senhor encara a reforma política em si? Acho que a reforma política, em primeiro lugar, nós deveríamos entender que a reforma política é um texto muito amplo para uma reforminha eleitoral pífia, que é a proposta. Nós estamos tratando, na realidade, como reforma política, de uma reforma eleitoral. Essa reforma eleitoral que já tem a terceira comissão, me parece, nesta legislatura, para discutir o tema. Terceira comissão, vai ser criada uma agora para tentar chegar a um acordo e tudo mais. Quais são as grandes dificuldades? Bom, o plebiscito, questão de prazo, realmente impediu, isso fica para depois. Também foi uma proposta com outras intenções, talvez de desviar o foco das indignações que estão nas ruas com respeito ao desempenho do governo, enfim, um somatório de indignações, de frustrações, mas trouxe o foco e jogou em cima do Congresso. Quer dizer, o problema ficou com o Congresso e a reforma política. Na realidade, o povo não se manifesta contra os políticos, mas não pelos políticos em si, nem pelos seus partidos. Se manifesta contra a corrupção. Uma pesquisa que saiu agora diz que 4 entre 5 pessoas no Brasil consideram os partidos políticos as instituições mais corruptas. E, em segundo lugar, o Congresso. 3, 5, o Congresso Nacional. Então, é a corrupção o foco. Não é questão, nós temos que aqui... Agora, você mudar sistema eleitoral, como é a proposta que veio com sugestão da Presidência da República, para introduzir voto em lista, que é para perpetuar os donos dos partidos, partidos que não têm organicidade, que não têm nenhuma representação na sua grande maioria, ou para criar financiamento público de campanha, no momento desse que o povo está pedindo postos de saúde, que o povo quer uma educação melhor, você vai criar financiamento público de campanha com esse sistema partidário frouxo, que não tem nada a ver com a realidade da representação brasileira. Então, isso é uma proposta que chega a ser um desrespeito à nação e acha que essa é a solução. E é o que vão começar a discutir aí. Evidentemente, o plebiscito não terá tempo para ser feito. Provavelmente, depois se vai estudar, não sei, um referendo para uma proposta feita, ser referendada pela nação. Isso talvez possa ser um bom caminho. O meu ponto de vista é esse. Quer dizer, a ideia dessa reforma política foi uma interpretação distorcida do que as ruas falaram naquele período de manifestação, dando esse susto no governo, esse susto no partido do governo, no partido do meu querido amigo Amaury Teixeira. Deputado Amaury Teixeira, como é que o senhor vê essa reforma? Primeiro, porque o povo quer votar no candidato, né? Isso é o que se diz. E a proposta de reforma política é aquela lista, né? Primeiro, a interpretação das vozes da rua, a meu ver, a de Haroldo não é condizente. A insatisfação das vozes da rua não é só com o Executivo Federal. A insatisfação das vozes da rua é com todo o arcabouço jurídico e institucional do Brasil. É do com o Estado Judiciário, em todos os níveis, é né? com o Legislativo, é com o Executivo da União, dos Estados e dos municípios. É com todos os partidos políticos, partidos de esquerda,
PSTU, PSOL foram às ruas e foram agredidos também. Acreditava que era apenas contra os partidos governistas. Não. E nós não podemos alimentar isso. As vozes da rua nos indicam que nós temos... Haroldo levantou um dado que eu fiquei espantado. Essa pesquisa que ele diz, os partidos são apontados como as instituições mais corruptas. O Congresso é a segunda. A polícia fica lá com 50% em terceiro ou quarto. Verdade. E muita gente até aponta as polícias. Judiciário, 50%. A população apresenta outro sentimento. E esse sentimento nos indica que o sistema político que nós estamos vivendo é falido. Esse sentimento que o povo tem de que o Congresso é corrupto não é verdade. Haroldo sabe disso. 78% dos parlamentares em todo instante não são corruptos. Né? São pessoas... não há um índice, não vou dizer aqui um índice, mas a maioria são pessoas sérias, que se dedicam, que trabalham. Claro que tem um grupo de parlamentares que atua na margem da lei, que atua contra os interesses da população e contra o interesse do bem público. Há sim, e não é pequeno o número, mas a maioria são de pessoas que se dedicam à sua atividade, tentando, dentro do seu viés, fazer o melhor para a população. Então, esse sentimento da população está indicando para a gente que nós temos que operar uma reforma. Haroldo diz, os partidos são frouxos. São frouxos. Nós não votamos em partido, nós votamos em personalidade, nós não votamos em programa, nós votamos na fulanização da política. Ora, enquanto predominar isso, que não se vota em partido, você não fortalece os partidos. Você não acredita os partidos. Você tem que fazer uma reforma que fortaleça os partidos enquanto instituições. E eu acredito que os partidos são instituições necessárias a uma democracia forte. Os partidos de verdade. Os partidos... Nós vamos fazer agora no PT uma eleição direta para os diretórios nacionais, estaduais, municipais. Eleição direta, envolvendo todos os filiados. Nós podemos, Haroldo, escolher a lista fechada por eleição direta de filiado. Aí você vai fortalecer os partidos. Na reforma, nós temos que acabar com as comissões provisórias, com os partidos fantasma, com os partidos de aluguéis. Então, nós precisamos... E o plebiscito? Eu acho que não morreu. Morreu o plebiscito que resultaria na modificação das regras para 2014. Nós temos que fazer um plebiscito em 2014, mesmo que as regras não se apliquem a 2014. As ruas, a meu ver, indica, e aí Haroldo tem razão, essa comissão criada, para mim, Haroldo, é um equívoco a comissão criada para apresentar uma reforma eleitoral. Uma reforma eleitoral que a população vai interpretar que a montanha pariu um rato. Vai sair só mudançazinhas de regra eleitoral. A população não quer isso. A população quer de nós mais. Quer de nós transformações mais profundas. E eu acho que o cerne hoje, só para concluir essa parte inicial, o cerne hoje da reforma política é você abrir para a participação popular. Daí o plebiscito, a meu ver, ser mais correto que o referendo. Por quê? Porque o plebiscito vai consultar a população sobre aquilo que nós devemos atuar. A população diz, vocês devem priorizar isso. E aí nós legislaremos sobre aquilo que é indicado como prioritário. O referendo não. Nós vamos dizer o que é prioritário e a população apenas diz sim ou não. Então, primeiro aspecto, plebiscito. Segundo aspecto, nós temos que fortalecer os mecanismos de participação direta. Nós temos que melhorar e facilitar a iniciativa popular de proposta de lei, de proposta de emenda à Constituição. Tem que haver iniciativa popular para proposta de emenda à Constituição. Nós temos que ter iniciativa popular de emendas. Nós tivemos aqui um processo interessante. Ao invés de botar emendas parlamentares como impositiva, vamos botar emendas populares ao orçamento como positivo. Ou seja, o povo nos indica aonde nós devemos alocar os recursos. Aí sim, você traz o povo para a política. Aí você legitima, inclusive, o parlamento. Deputado Haroldo de Oliveira, essa é uma reforma já cansada, desgastada, porque desde 1946 que se tenta mudar essas instituições e não se consegue. O senhor tem alguma ideia, alguma sugestão que pudesse facilitar? Tenho. É simples. Seria fazer mudanças pontuais? Não, as mudanças pontuais são para operacionalizar um sistema que existe. Agora, a mudança do sistema que existe, no meu entendimento, tem que ser feita com um entendimento
quase de Assembleia Constituinte para eleições futuras e para valer, que não venha depois ocorrer uma decisão judicial, como foi o caso da cláusula de desempenho partidário, da cláusula de barreiras, que chega o judiciário vai e impede uma lei que já existia. Nós hoje estaríamos, talvez, em condições, Amorim, você tem razão em tudo que você falou. Eu me detive apenas na questão da eleição. É claro que as ruas estão mostrando uma outra reforma política, que é aquela que eu falei, que envolve o sistema tributário, o pacto federativo. Aquela decisão do tribunal foi insólita, né? Não, foi insólita. Foi tanto que ele incompreensível aquela decisão. E aquilo prejudicou muito o processo legislativo. Nós temos hoje quantos blocos e partidos se pronunciando, emperrando o processo legislativo, quando poderíamos ter 4, 5 ou 6 lideranças de partidos já mais orgânicos, aí sim, vamos pensar, quem sabe, em voto em lista, que os partidos estão orgânicos. Hoje nós temos o único partido orgânico no país hoje, e esse é o grande motivo de desconfiança, eu quero ser bem honesto intelectualmente, é o PT. O PT tem militância na base. Então, qualquer modificação que você faça de voto em lista, financiamento público de campanha, quem vai levar, e por isso que eles querem, a grande vantagem é o PT que leva, porque ele é o partido que tem essa necessidade. Então, nós não... veja, qual é a razão disso que você perguntou, Intercício? Olha aqui. Nós não podemos modificar, sair da zona de conforto. Os parlamentares estão aqui, tem o Instituto da Reeleição. Nós, naturalmente, não vamos, o parlamentar não vai, é humano, não vai jogar contra si. Então, numa reforma política, qualquer mudança que exista, tira o parlamentar, tira a representação política, em todos os níveis legislativos, da sua zona de conforto. Então, isso não acontece. Acontece pontual. Para fazer uma reforma, ou se faz realmente uma constituinte, para fazer uma reforma política global, não apenas eleitoral. Convocar uma constituinte para fazer reforma eleitoral é uma piada, né? Não é o caso. Então, tem solução, sim. É nós fazermos aqui, aí sim, um estudo para fazermos valer daqui a 3 eleições, que é um horizonte que já nos tira do nosso horizonte e a gente pode se adaptar. Porque política não é um processo físico que você interrompe no ato, ou matemático que você tem uma fórmula que resolve no ato. É um processo social. A política é um processo. E você não pode mudar o processo com um ato legal. E colocar para uma eleição mais adiante acaba com um grande problema, que é a resistência de cada parlamentar. Claro, exato. Todos veem a reforma como uma ameaça à sua sobrevivência. Claro, Haroldo colocou uma situação aqui que foi inicialmente aventada, que eu acho que nós devemos insistir. O plebiscito pode, inclusive, ter uma única pergunta. Não estou dizendo que é isso, mas diante da sua fala, nós poderíamos ter uma única pergunta. Deve ser convocada uma constituinte exclusiva para tratar de tais pontos? Quais os pontos? A reforma política. E os parlamentares constituintes que estariam debatendo esse tema não poderiam se candidatar a eleições futuras, por exemplo, por 10 anos. Você teria uma quarentena para não atuarem em função dos interesses deles, em si, em função do interesse da sociedade. Então tem saída. Eu acho, Haroldo, que um dos grandes problemas nossos, ao contrário da sua fala inicial, é o financiamento público. Essa história de dizer que o financiamento público tira a verba da educação, tira a verba da saúde, não é verdade. O que está tirando verba da educação e da saúde é o financiamento privado. Porque muita gente financia parlamentar para ter contrato sobretaxado, para ter contrato superfaturado, para participar da gestão indevidamente, para ter indução na participação da gestão. E o parlamentar financiado pelas grandes empresas, principalmente, viram lobista delas e não representando o povo. Então, eu entendo que o financiamento público, inclusive, você colocou a corrupção. A corrupção não é algo abstrato. O financiamento privado é a base da corrupção. Ele retroalimenta permanentemente a corrupção. Se a gente quer combater a corrupção, na raiz, nós temos que ir fundo. E ir fundo é tirar o financiamento privado e tirar aqueles que defendem interesse de empresa para se tornar defensor de interesse do povo. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já.
Brasil em Debate está de volta com os deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Amaury Teixeira, do PT da Bahia. Nosso tema é o plebiscito para a reforma política. Deputado Haroldo de Oliveira, essa proposta de reforma política que tem sido tão desgastada ao longo do tempo, teria que ser fatiada. Poderia ser um caminho tático para vencer essa desconfiança dos parlamentares? Eu volto a insistir que o primeiro ponto é definir o que é que nós entendemos como reforma política. É apenas uma parte, uma reforma eleitoral, que é como está colocado hoje. Hoje nós estamos falando de reforma política, mas não estamos falando de reforma política. O Amaury mesmo falou de início aqui, que as ruas falaram sobre todos os problemas das instituições brasileiras. Então, uma reforma política tem que mexer com isso tudo. Tem que acabar com uma série de elementos que geram a corrupção. É o caso do orçamento impositivo. Com um orçamento impositivo, não autorizativo como é hoje, você reduz a corrupção, é claro que reduz. Porque você vai ter prática de fiscalização continuada, vai dar função para o parlamentar. Agora, Maurinho, você falou um negócio. E acaba aquela negociação em torno tudo. das emendas, Exato, não é? Não tem. Que é uma negociação sempre obscura. Obscura, e sempre no A interesse. meu ver, as emendas deveriam ser Deixa eu popular, comentar. não parlamentar. Você o falou povo aqui, é que devia dizer comentou. onde a gente aloca. Você defende o financiamento público de campanha. Isso é uma meta muito lá na frente, quando os partidos estiverem todos consolidados. Hoje não tem a menor condição, porque só quem vai se beneficiar é o partido, seu partido. É evidente, poxa. E o governo. Então, nós que somos a maioria, porque o PT, embora seja o maior partido, ele é uma minoria dentro da segmentação política do Brasil, o que acontece? Nós não vamos permitir. É lógico. Por que vamos fazer isso? Agora, falar que financiamento público da campanha... Veja, tem uma questão que nunca é tratada. A questão de dizer que é o financiamento privado que é a causa da corrupção. Que é isso? Não, a causa da corrupção é justamente a falta de nós termos uma economia contabilizada. Nós temos mais de 30% da contabilidade nacional fora do conhecimento da autoridade pública, do Ministério da Fazenda. Nós temos uma economia fantasma elevada. Enquanto tiver economia fantasma, vai ter dinheiro sem origem, vai ter dinheiro de caixa 2. Enquanto tiver dinheiro de caixa 2, você acredita que obrigar a financiamento público, os parlamentares, os candidatos vão ter o financiamento público e mais o financiamento privado. Por quê? Não tem como controlar numa economia que não é contabilizada, que é uma economia fantástica. 30%. Não, mas você poderia ter regras mais... Mas isso você pode estabelecer as regras sem rodar panfleto só poderia ser por partido, propaganda, veiculação, programa, só poderia ser por partido. É claro que o Caixa 2 existe em qualquer hipótese, mas, a meu ver, é o contrário. O financiamento privado estimula o aspecto subterrâneo. Vamos corrigir o financiamento privado política, como era nos Estados Unidos. Mas podia prever que se um deputado aceitasse financiamento privado, com a instituição do sistema público de financiamento, ele seria, então, caçado. Claro. Seria crime, seria corrupção, ato de corrupção. Eu acho que tudo pode corrigir sem financiamento público. Eu acho que o financiamento público vai ser mais uma fonte. Financiamento privado é quem vincula, cria um link. Daí, nós temos bancada aqui, a chamada bancada da arma. A bancada da arma, ela é financiada por empresas que produz arma. E tem um denodo, uma aplicação, uma dedicação desse tema, como nenhum outro tema. Não passa nada que controle, por exemplo, no Brasil, o uso de arma. Né? Não passa nada que permita nós desarmarmos a população. Sabendo que a população armada é contra ela. No entanto, nós perdemos o referendo porque houve um lobby grande da indústria armamentista brasileira. Mas o lobby é legítimo. O nosso sistema político representativo admite o lobby, senão não representa. O que você quer? Você tá propondo um sistema comunista. Um sistema onde os caras vêm para cá, quem paga tudo é o governo, quem paga hoje.
Ainda não, mas eu sei que ainda não, mas você está sonhando. Está propondo Nós isso. estamos discutindo esse sistema no que modo nós não queremos. capitalista. Eu sou socialista. Mas não o estou lobby discutindo é uma reforma legítimo, socialista. o nosso defendendo sistema é aqui capitalista. dentro do sistema capitalista. O nosso sistema é Moderno. capitalista, é representativo e o Estado é A de Alemanha direito. é capitalista, E financiamento assim, é público. E sendo assim, Vários países são capitalistas. Mas lá tem outro esquema de tradição, o voto é distrital lá na ponta, o orçamento é impositivo e é crime do executor orçamentário se ele não cumprir o orçamento. Tem vários países então, que o financiamento é tem que ver toda a público e é conjuntura. capitalista. Não é pegar só uma árvore e dizer, esta floresta aqui é de laranjeira. Não é. Tem que ver que tem uma estrutura. Você deu um bom exemplo, a Alemanha. A Alemanha, o financiamento é público porque os partidos são consolidados. Lá tem diversos o países, orçamento, o orçamento é de execução obrigatória. Os parlamentares cuidam 24 horas por dia da execução orçamentária. Os mandatos são mais curtos. Isso tudo é diferente. Tem sentido o E mandato de senador de 8 anos? É outro sistema. Agora, o que eu estou falando... Tem sentido parente de senador ser suplente? Como é que você não quer representação? Quero você representação. Você quer não nomeação. Quero lobistas. Nomeação pelos donos do partido. Eu quero voto nomeia. O povo elege, você é representante do povo. Os interesses maiores do povo. E não de lobista. O povo para eleger tem que votar. O sistema americano de lobby está falido também. A democracia americana é uma das mais falidas. Não tem correspondência. Mas você citou uma ótima, que é a alemã. A alemã, que não tem lobista como os Estados Unidos. Como que não tem lobista? É representativo. No sentido... Não, lá são representantes do povo. Você não é eleito para defender interesse específico de uma empresa ou de um grupo. Você é eleito para defender interesse da população. Eventualmente, você pode estar defendendo interesse de uma camada da população. É distrital, mas não financiado por ela. E não tem lobby. Aqui tem quem sugira, como Michel Temer, o nosso sugere o distritão. Representação o distritão é você acabar com os partidos. O distritão é fulanizar. Majoritário. É fulanizar ainda mais a política. Ou seja, é você privilegiar personalidade. Nós teríamos aqui as personalidades. Tá certo? Mais do que voto em lista? O voto em lista, voto em lista as personalidades com dos eleição, donos do partido. com eleição direta, com a proibição de partidos com comissões provisórias permanentes, partidos reais que tivessem organicidade. Eu concordo, mas isso é um sonho, né? Não é sonho. Primeiro tem que o fortalecer os processo partidos. induziria isso. O processo que nós vivemos é que induz partidos artificiais. Nós votamos a lei aqui para proibir partidos que não têm filiado, e o Brasil tem essa aberração. A população precisa saber disso. Tem partido que não tem filiado nenhum e o presidente chega na televisão e fala. Ele tem uso de horário de televisivo e rádio. Os partidos que têm representação tem aqui de 2, 3 partido que não tem filiado e tem fundo partidário, tem acesso ao fundo partidário. Se apropriado muitas vezes pelos donos do partido. Por que no Brasil? Como é que um partido surge? É uma lista de adesão. Quem assina a lista de adesão não está se filiando. Não. Depois que ele se legaliza, é que ele vai se filiar. Esse partido existe sem filiado. Ora, um partido que existe sem filiado, ele não tem legitimidade. Aí a lei que nós aprovamos aqui, você e eu, inclusive, não, só tem acesso a fundo partidário e a televisão quem tiver filiado. O Supremo proibiu, tá certo? Depois recuou. Essa lei tem que entrar em vigor para nós melhorarmos o processo de criação de partido. Nós não podemos ter instituições que é da representação popular sem legitimidade. No Brasil existe esse absurdo, representação sem representados. Ou seja, se você não tem filiado, você está representando quem? Deputado Haroldo de Oliveira, nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa? Não, quero dizer que eu, nesses meus 8 mandatos, já vi dezenas de reformas políticas. E elas não prosperam. E não prosperam porque a abordagem está errada. Não se aborda a política como um processo de ruptura. A política tem que ser abordada como um processo social. Nós temos que tomar medidas hoje para valerem daqui a 4, 5 ou 3 ou 4 eleições, para que nós possamos tirar de dentro de nós essa questão que é da natureza humana, de nós não jogarmos contra o nosso próprio interesse. Não adianta, o parlamentar ele vai procurar se autodefender. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e a Maurício Teixeira, do PT da Bahia. O Brasil em Debate termina aqui.
aqui. Nosso tema foi plebiscito para a reforma política. Até o próximo programa.